Somente. Então, vamos lá, gente. Então, boa noite. Agradeço aqui a presença de vocês. É muito especial para mim essa minha primeira live como anfitriã. E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu queria primeiro me apresentar. Meu nome é Sátia Lustosa Naú. Eu sou médica cardiologista, tenho formação em residência em clínica médica, residência em cardiologia, fiz inclusive pós-graduação em ecocardiografia também. E fiz também, depois, quando eu comecei a entrar nesse mundo funcional, comecei a fazer fiz pós com Lai Ribeiro, 1 ano e meio presencial, foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Fiz cursos também com essa abordagem funcional, com Vitor Sorrentino, Luciano Bruno. Então, assim, é um mundo, assim, extremamente excitante para mim. É uma nova forma de ver medicina e eu sou muito feliz por isso. E principalmente porque toda a jornada começou eu como sendo paciente, né? Então, a jornada da autoimune. E no meio, na verdade, antes disso tudo, veio o tal do protocolo Coimbra. Então, através do protocolo Coimbra, foi que comecei a entrar em remissão da minha doença autoimune, que é a esclerose múltipla e síndrome de Sjögren. Isso vai fazer 10 anos de doença, na verdade, vai fazer aniversário da doença, 10 anos. E, na verdade, desde 2017 que eu entrei realmente ali na remissão. E aí, a partir daí, mudou todo o meu enfoque, de ver a medicina, de ver as doenças, um enfoque como médica, tudo se modificou a partir da minha doença, a minha caminhada para a minha cura, para a minha remissão, as novas formas de terapêuticas e tratamento. Então, foi a partir daí que surgiu uma nova médica. Na verdade, uma nova mulher, uma nova pessoa, porque tudo mudou. Então, assim, agora voltando à posição de médica e passando esses conteúdos para os pacientes e vendo os verdadeiros, né, os milagres, né, que a gente vê no consultório, coisas que jamais a gente poderia ver de outra forma. Então, eu sou muito feliz e muito grata por esse presente da vida, na verdade. Então, a live de hoje, ela é sobre o estoicismo, né? Como essa filosofia estoica, da qual eu me apaixonei perdidamente, pode ajudar a gente em termos práticos. No caso, o nosso foco aqui é a doença autoimune, mas não se iludam, isso aqui vai servir para qualquer outro tipo de doença, porque é uma coisa muito mais abrangente. Mas o nosso foco aqui é a autoimunidade. E nada melhor do que uma filósofa, paciente do protocolo Coimbra, da qual também faço parte, em remissão de diabetes tipo 1, e ela estava conversando aqui em 5 minutos atrás, é diabetes tipo 1 mesmo, é aquela autoimune mesmo, ou seja, quando ela está dizendo isso, ela está falando o quê? Dificilmente você entra em remissão, você, ainda mais com muitos anos de diabetes, então você fica tendo que tomar insulina o resto da sua vida, e não é o caso dela, que ela já está em remissão já há alguns anos. Então, assim, a Ana Paula Leobas, que é a minha convidada, ela encaixou perfeitamente nisso, pelo fato de viver o estoicismo, de ensinar o estoicismo, de ser paciente do protocolo Coimbra como eu, de ter um entendimento também de autoimune e estar em remissão. Então, ela é a perfeita para estar aqui. Então, eu vou já colocar ela aqui. Deixa eu botar aqui, que ela já está nos esperando. Aí, seja bem-vinda, Ana Paula. Muito boa noite, novamente. Boa noite a todos que estão aqui presentes na live. Para mim é um prazer estar aqui na sua primeira live. Estou muito honrada de ser a primeira. Fiquei muito feliz com o convite e agradeço aí os elogios. Eu também só tenho elogios a você, uma médica que eu admiro muito e que vive na pele, né, o que a gente que tem doença autoimune vive e se sensibilizou pela causa, primeiramente, acredito que por si mesmo, né, e depois colocou na frente esse trabalho de também ajudar outras pessoas. Perfeito. E aí, no caso, Ana, o que acontece? Antes da gente começar a falar propriamente, eu queria só fazer uma breve introdução assim, do que eu acho sobre essa questão da filosofia, porque quando a gente pensa assim, em filosofia, ai gente, esse papo assim, chato, assim, ai, quem sou eu? Eu sou eu o quê? Deus meu, entende? Ai, o universo é infinito ou finito? Então, essas questões todas, assim, não é muito glamouroso para a população em geral, vamos falar assim, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu tive contato com a filosofia, que foi aos 14 anos de idade, quando a filosofia no primeiro ano do ensino médio, eu falei,
ai, nossa, meu Deus, aprendi filosofia, assim, tava me achando, assim, né? E aí, quando começou a falar coisas muito ali complexas, aí eu falei assim, gente, mas assim, na minha prática, assim, o que que eu vou fazer? E aí, eu tô aqui com esse problemão, sabe, como é que eu faço, assim? Eu tô aqui angustiada, eu não me acho tão boa o suficiente, eu me acho isso, me acho gorda, me acho magra. Sim, as minhas questões. Eu não estou muito afim de saber se o universo é finito ou infinito. Eu quero resolver as minhas angústias de adolescente. Então, assim, aí infelizmente não encaixou, né? Apesar de eu ir lá toda assim, na primeira fileira, assim, tentando ali aprender, entender, mas a verdade não rolou, entende? Então, assim, mas eu fiquei ali com aquele negócio. Talvez não foi dessa vez, mas quem sabe? E esse quem sabe foi justamente quando me deparei com o estoicismo. Então, eu falei, nossa, mas que coisa mais assim, prática, assim, bota assim as coisas assim bem na cara, assim, pá, pá, pá. Pelo menos para mim, eu acho que fica muito claro, e como eu tenho muita vontade de me melhorar como pessoa, porque quem já passou o que passou, a gente bem sabe disso, né? O quanto é importante a gente se trabalhar emocionalmente. Então, isso é uma tecla que eu bato ali insistentemente no dia a dia do consultório, porque isso é o divisor de águas. Na verdade, em qualquer tratamento, não é só da doença autoimune, qualquer tratamento de saúde, você precisa ter um mínimo de gerenciamento emocional. E esse gerenciamento emocional, isso pode ser feito com terapias, tem vários tipos de terapias diversas. Isso aqui, o fato de você entender de estoicismo, isso não nega as outras, muito pelo contrário, elas adicionam. Mas eu acho que a gente está no século XXI, a gente tem internet, a gente tem tanto conhecimento aí disponível. Não é possível que você não vai ver um vídeo, sabe, sobre com a Lucelena, por exemplo, maravilhosa, e você não vai ficar ali refletindo sobre isso, até mesmo com a Monja Coen mesmo, entende? Algumas coisas sobre o budismo, e você não vai ali refletir, e falar, é mesmo, eu dei uma de vítima mesmo, né? E aí eu fico numa posição muito confortável. E aí eu não mudo nada. Os outros é que tem que mudar. Então, assim, sabe, aquela sacudida mesmo. Eu acho que a gente está numa nova era, uma nova geração, um novo século, novo tudo. E eu acho que a gente tem que ser mais autorresponsável sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos. E principalmente se a ciência fala que seu pensar vai fazer com que você adoeça mais ou mais adoeça menos. Isso já é científico, né? O sistema imunológico está totalmente relacionado com as questões emocionais, sistema nervoso simpático, catecolaminas, cortisol. Então, isso já é aceito até pela própria ciência. Não é uma questão de ocultismo, de curandeirismo, terapias holísticas. Isso é fato. Eu acho que, na verdade, o que não se tem é muito conhecimento da classe médica, no caso, eu estou falando agora dos meus amiguinhos médicos, para começar a falar mais e a divulgar mais isso, entende? E eu também não vou mentir que eu só estou nesse trelelê todo ali porque eu virei realmente paciente, eu tive que dar os meus pulos e os meus jeitos para poder ficar muito bem, obrigada, que é como eu estou agora. Então, é isso, assim, esse é o meu entendimento sobre as questões ali filosóficas, eu acho que as coisas, na verdade, se juntam. E a grande questão de trazer você aqui, Ana, é para você contar um pouquinho de como você chegou ali, eu sei que você é advogada, e a gente sabe que a filosofia é uma matéria, na verdade, dentro da questão do direito, e de como você se encontrou, seja na questão da doença, na questão do gerenciamento das emoções, e eu tenho certeza que o estoicismo, ele deve ter sido um braço importante para o seu próprio seu autogerenciamento, né, emocional. Então é isso, Ana, eu vou deixar você falar, porque assim, se deixar eu fico falando aqui sozinho o tempo todo, e eu quero ouvir você, na verdade. Então, fique à vontade e a gente vai trocando ideia, e se tiver um tempinho, a gente até abre aqui para pergunta, não sei se vai ser possível, mas se der, daqui a pouco a gente faz até uma outra live, e aí abre só para pergunta, enfim, a gente tem infinitas possibilidades. Mas é isso, com a palavra, Ana. Bem, isso que você falou é bem interessante, né? Primeiramente, essa questão da filosofia. Muita gente tem uma ideia muito errada, da filosofia. Acho que filosofia é uma coisa para eruditos, e na verdade pode ser, mas a filosofia também pode ser para pessoas simples. E filosofia é amor à sabedoria. E a Nova Acrópole, que é a escola que eu estudo, né? Ela nasceu exatamente para isso, para resgatar esse sentido da filosofia como a arte de viver. E é muito interessante porque a gente estuda o movimento dos estoicos, assim como outros movimentos, né, como você estudou o budismo, nós estudamos Platão, Aristóteles, toda a filosofia oriental, ocidental. E é interessante que o estoicismo, a gente percebe que é um movimento histórico que surgiu lá na Grécia, durou até Roma, e que é muito apropriado para o momento histórico que nós estamos vivendo hoje. Tanto é que a gente vê borbulhando em tudo quanto é lugar as pessoas falando sobre o estoicismo, lendo os livros dos estoicos. Surgiu um movimento nos Estados Unidos, Be Stoic, que é seja estoico, e a gente vê que esse tema está muito na moda.
E por quê? Porque a gente percebe que o momento histórico em que nós vivemos hoje é muito parecido com o momento histórico do surgimento do estoicismo. Porque a Sim, filosofia, ela nasce, os movimentos filosóficos, eles nascem para responder uma necessidade da época. E a gente percebe que os estoicos, eles nasceram para responder um momento histórico que é muito parecido com as angústias que o ser humano de hoje também vive. Então, o ser humano de dois depois de Cristo, que é a época de Sêneca, ou de hoje, a gente percebe que vivem os mesmos dramas. O que muda são as coisas fora, mas os dramas são os mesmos. sim. E eles tiveram respostas interessantes. Eles trouxeram respostas interessantes que podem nos ajudar a viver esse momento também. E então, assim, o básico do estoicismo é como eu lido com as adversidades. Então, é uma forma de filosofia de lidar com as adversidades, porque qual era o contexto histórico do nascimento do estoicismo? Quando Sócrates ele morreu, todos os discípulos praticamente de Sócrates, só dois, não abriram uma escola de filosofia. E Sócrates já morreu numa época de decadência da Grécia Antiga. O que é a decadência? Não é só a decadência científica e financeira, não, a decadência moral. As Sim. pessoas já não tinham mais uma vida moral, uma vida de virtudes. Tanto é que Sócrates foi condenado, né, à morte por praticar filosofia. Então, os discípulos de Sócrates inauguraram um tipo de filosofia que chama filosofia moralista. E aí vieram várias escolas. E Zenão de Sítio não encontrou resposta em nenhuma dessas escolas e criou a sua própria doutrina, que é o estoicismo. E aí o estoicismo durou até Roma. E em Roma que a gente conhece mais, né, os filósofos romanos do estoicismo, que é Sêneca, Sim. Epíteto e Marco Aurélio, que viveram momentos históricos complicadíssimos. Marco Aurélio era imperador que viveu grande parte da sua vida em campo de batalha. Epíteto, que era escravo e coxo, Sim. e Exato. Sêneca, que era um cônsul romano, que foi condenado à morte também. Então, todos eles viveram períodos de vida e uma vida muito difícil, inclusive o próprio Marco Aurélio era muito doente, ninguém achava que ele ia sobreviver muito tempo, desde criança ele sempre foi muito doente. E o estoicismo, então, foi uma ferramenta de saber lidar com essas dificuldades. Então, como que eu posso ser feliz, eu posso ser um ser humano realizado, independente das coisas externas, independente se eu sou escravo, se eu sou doente, independente das coisas externas, como que eu faço para ser um ser humano realizado? Então, por isso que encaixa muito bem com o tema da nossa live, que é a doença autoimune. Não, com certeza, porque o doente autoimune, você deve se lembrar quando você se descobriu, né, diabética, eu como descobri com a esclerose, né? Mas porque eu? Mas o que foi que eu fiz de errado? Mas como assim? E eu juro para você, eu demorei, eu foi em torno de um mês, assim, para aceitar, começar a aceitar. Então, naqueles primeiros 30 dias do diagnóstico, inclusive o meu diagnóstico no dia 11 de setembro, eu falei, gente, 80 dias para ter diagnóstico, vai ter diagnóstico dia 11 de setembro, mas tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, só para eu não esquecer, né? Só pode ser isso. Então, assim, por que, gente? Por quê? Então, foram realmente 30 dias ali, lutando contra o diagnóstico e tal, e estava bem óbvio ali, e eu não aceitava ali de forma alguma. De forma alguma. Mas realmente depois eu vi que não tinha saída, eu ia ter que trabalhar a aceitação em cima disso, e agora vamos sair dessa panela dessa vítima e vamos arregaçar as mangas e vamos jogar duro ali no tratamento, como eu posso fazer. Então, assim, eu atendo pacientes que já têm alguns anos de doença e até hoje eles negam a doença, eles não aceitam. E quando eu falo em aceitar, Ana, às vezes o paciente não entende que é para dizer para gostar da doença. Não, é para você entender que é um fato. É como se fosse um copo com água e você bateu, quebrou, o copo quebrou, não tem como falar aquilo ali, já era. É fato, já aconteceu. Aí a gente não vai nem entrar nas questões religiosas, filosóficas, que é karma, que é isso. Isso é uma questão individual. Aí eu deixo ali, é porque Deus quer, foi assim, não, isso é uma questão religiosa que a gente não vai discutir sobre isso, é uma questão pessoal. Eu não acredito em nada, tem nada, questão sua pessoal. Mas e aí, aconteceu, vamos ser práticos, né? E aí, vamos resolver como isso aqui? O que eu posso fazer para melhorar? E aí é que entra essa grande questão do estoicismo. E tem umas frases, Ana, eu separei aqui, assim, acho que seria até interessante, assim, para deixar uma coisa assim mais prática, né? De Porque qual eu livro que você coloquei. separou? Não, eu peguei frases assim, peguei dos Ah, que você achou, meditações, né? peguei umas que eu fui Uns livros achando. aqui, ó. É, sim, e tem. Não, E na Arte de verdade, Viver. qual que você recomenda ler assim, para quem é leigo, assim, o Meditações ou esse Qualquer Arte de Viver? um. Qualquer Arte um. de Viver é muito bom, Meditações é bom. Esses livros aqui de Sêneca, né? Aprendendo a Viver, Sim, excelente. Da tranquilidade da alma, sobre a brevidade da vida. Mas tem um livro de Sêneca que eu acho que tem muito a ver com a questão da live, que é esse livro aqui que é pouco conhecido, que é Edificar-se para a Morte.
Ele vai falar sobre essa questão do corpo, quando o corpo ele já não está tão ativo como antigamente, você desapegar dos prazeres da juventude. Então, esse livro aqui é o meu xodó, eu adoro esse livro e eu indico também. Mas os livros de Sêneca, eles são assim, é um pouco diferente dos outros, que os outros, eles são trechos, né? O livro de Sêneca não, Sim, já é... sim. Porque o livro de Sêneca são cartas que ele escrevia para os seus discípulos. O Meditações era o diário pessoal do imperador, então Do são Marco. livros diferentes. Então, o de Sêneca é Sim, realmente sim. conselhos para os seus discípulos. Então, os de Sêneca são um pouco diferentes, mas todos são maravilhosos. Esse livro aqui, ó, esse livro é todo mundo tem que ter em casa, é maravilhoso. A Arte de Viver é realmente incrível. Então, já viu que quando terminar a live eu já vou comprar na Amazon, porque eu já olhei na Amazon, tem muita coisa, já vou ali, lógico, né? E assim, e aí a injustiça, aí é que vem a injustiça, né? Porque na minha cabeceira tem isso aqui de livro, né? E aí tem até Kindle no meio, né? Então ele vai chegar e vai atropelar todo mundo. Aí eu fico imaginando assim, um livro falando com o outro. Eu falei, poxa, mas você me comprou tem 5 meses, né? E esse que chegou agora, né? Assim, aquela coisa quase assim de namorado, assim, sabe? Que você tem vários paqueras, assim. Então, assim, não, gente, calma, não briguem. Eu vou dar a atenção de vocês, assim, sabe? Mas enfim. Então, assim, teve umas frases aqui do Marco Aurélio. Essa daqui eu acho assim, acho que é do livro de Meditações. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Uau! Nossa, meu Deus! Pronto, eu acho que só essa frase, eu acho que não precisa falar mais nada. Esqueça as outras frases, porque essa já define tudo. Porque ele tá dizendo que, pelo menos assim eu entendo, né? Que o responsável pela sua felicidade é você, o tipo de pensamento, a forma, qual é a energia, talvez até falando até holisticamente, até a energia que você está emanando em cima disso. Porque a questão do pensar, porque na verdade os gregos não iam falar de frequência em hertz, não ia ter isso. Mas quando eu falo dos vídeos de higiene mental, sobre a questão de frequências que entram em ressonância, o grego não sabia o que era essa história de ressonância, nem sabia que existia, a Terra existe, ela gira em uma ressonância, que é as frequências Schumann. Então, assim, na verdade, é o que você emite. Então, você é um ser eletromagnético e você está emitindo frequências. Então, existe frequência de medo, existe frequência de paixão, de amor, de paz. Então, no fundo, tudo é eletromagnético. Então, quando ele fala que depende da qualidade dos seus pensamentos, é aquela coisa, vai pensar lixo, vai atrair lixo. Vai pensar amor, vai pensar alegria, vai atrair isso. Então, é muito interessante assim, esse encaixe magnético, digamos assim, e isso vai exatamente o que eles falam. Só que agora a gente já tem mais subterfúgio científico para poder explicar um pouco mais, até a própria filosofia mesmo. Por que isso acontece? Que acontece, eu não sei como, mas acontece. Então, essa questão da autorresponsabilidade que o estoicismo nos coloca, isso aí, para mim, é aquele divisor de águas. Tipo assim, não é possível, você vai ter que ser uma outra pessoa depois disso. Você vai ler aquilo ali e você vê que na prática é assim que as coisas funcionam. Ele bota também Marco Aurélio também, que eu botei aqui, muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está dentro de você em seu modo de pensar. Então, é uma frase que meio que complementa aquela outra primeira, né? Que, na verdade, são frases que ele falava para ele mesmo. Então, assim, Ana, como é que você vê assim no dia de hoje, como é que você se via ali, quando nas suas próprias questões, não digo nem questões de doença, mas no dia a dia, como é que você pega essas frases, né, maravilhosas, faz de camiseta, frase de Instagram, assim, ele faz de hashtag, né? E como é que você bota isso assim na prática, assim, né? Porque o fato de você viver ali, você ensina ali o pessoal, tira dúvida, sim, mas na prática, assim, vamos ser na prática, eu quero esganar aquela pessoa fez muito mal para mim, foi muito sacana. Sim, aí eu vou ser estoico agora, eu tô querendo levar uma voadora na cara dela, mas doutora, eu já esqueci tudo, é lindo estoicismo, mas na prática não rola. Falei, sim, mas como é que a gente faz isso, assim? Como é que a gente trabalha o nosso pensamento para a gente poder ser mais estoico, digamos assim? Qual É seria? interessante, primeiramente, a gente contextualizar quando foi que Marco Aurélio escreveu isso. Todas essas frases de Marco Aurélio, na verdade, eram frases que ele escrevia para ele mesmo. Ele estava no campo de batalha, acampado com seus guerreiros, enfrentando guerra, e ele todo dia parava e escrevia no seu diário, que depois virou o livro Meditações, que na verdade era o diário pessoal do imperador. Então, assim, ele viveu na prática isso.
E o que significa isso nos nossos dias? Isso é bem interessante, que tem um conceito chamado ataraxia, que é o conceito mais famoso do estoicismo, que significa você não se deixar levar pelas coisas externas. Toda a sua realização está dentro de você. Só que eu percebo que isso é muito mal compreendido hoje em dia, porque muita gente acha que isso é ser insensível. E na verdade não. Porque se a gente for olhar até no livro de Marco Aurélio, ele toda hora está falando que tudo isso, o objetivo final é ajudar a humanidade, ajudar a pessoa que está do seu lado, é praticar a bondade. Então, isso é uma coisa que às vezes o pessoal não entende. Acho que o estoicismo é assim, você não se preocupar com nada, e na verdade não é isso. Gelada. Não, na verdade, o estoico... Ou grossa. Frio, insensível, e na verdade não é isso. Na verdade é você sentir o outro, só que não o outro... E não as coisas externas te tirarem do centro. Vou dar um exemplo. Você, como médica, chega uma pessoa quebrada lá no hospital, acidente de carro quebrada. O médico tem duas alternativas. 3 alternativas, no caso. Ou ele pode ficar preocupado com a pessoa, porque a pessoa está muito mal, e pode ficar desestabilizado e nem conseguir ajudar a pessoa, porque se ele perder o centro, ele não vai conseguir ajudar ninguém. Ou ele pode ser insensível e tratar as pessoas de qualquer jeito, tratar o paciente de qualquer jeito, a família de qualquer jeito. Ou ele pode se compadecer da doença do paciente e isso deixar ele mais atento. Aquela dor do paciente o torna mais atento, sabe usar melhor os instrumentos e vai saber ajudar mais o paciente. Então é disso que Marco Aurélio está falando. As coisas externas vão acontecer. Agora, a forma como nós reagimos a ela, isso depende de nós mesmos. Então, uma coisa é você ser insensível. Outra coisa é você ser susceptível. Nenhum dos dois é bom. O susceptível é esse, que qualquer coisinha ele sente e desestabiliza. O insensível, ele não percebe o outro. O sensível, ele faz com que todas as coisas externas que aconteçam o torne melhor. Então, é aquela pessoa que sente a dor do outro e sabe se organizar para conseguir ser melhor, agir melhor de acordo com as circunstâncias. Então, é assim que é a prática. Então, quando acontece uma coisa na minha vida, eu não vou pensar assim, isso não devia estar acontecendo, ou repudiar, ou ser que nem um cachorro, né? O cachorro é assim, um outro cachorro late para ele late de volta. Não, o cachorro late para a gente tem que saber lidar com a circunstância. Só que a gente, às vezes, faz igual o cachorro. A pessoa fala mal para a gente responde igual. Então, isso que ele está falando é como que eu vou reagir de acordo com as circunstâncias, como que eu vou usar os meus pensamentos, as minhas emoções, para eu aprender a ser sensível e eu poder dar o melhor de mim mesmo na situação. Então, não ver as coisas como um fardo, as coisas como algo que não deveria estar acontecendo, porque isso também é um ensinamento do estoicismo. Tudo que acontece na natureza tem um motivo. E eu, como ser humano, tenho que aprender a ser sensível para responder à natureza de acordo com uma característica humana. Então, isso é viver essa ataraxia. Isso é organizar os pensamentos para a gente conseguir viver de uma forma realizada, independente das circunstâncias, das mais difíceis até as mais gostosas, né? As mais prazerosas. É que, na verdade, é o fluxo do bem-estar. Que é como se, na verdade, talvez eles estavam tentando dizer para a gente, quando você falando aí agora, eu pensei assim, é como se o universo, vamos agora viajar na maionese, né? Como se o universo, ele tivesse um fluxo energético, digamos assim, né? Um fluxo de energia, que é como se ele tendesse ao bem-estar, digamos assim. Então, na verdade, ele pode ter vários tipos de fluxos, mas digamos que o fluxo mais divino, vamos falar assim, mais primordial, criacional, né, seria o do bem-estar. Então, você estar bem o tempo todo. Então, você foi perfeita, você deu um exemplo ótimo da parte médica, que é o acidente, né? Ali, todo o cara todo ali metralhado, retalhado. E aí, no fundo, o estar sensível é o fluxo do bem-estar. Então, você está numa situação super desconfortável, super estressante, né? O tempo está rolando, o tempo está passando, é que nem parada cardíaca, né? É um estresse altíssimo. Mas você está ali, apesar do desconforto, você entrou em um fluxo que eu chamo de bem-estar. Eu gosto de chamar assim, é o fluxo do bem-estar, apesar da situação ser incômoda. Porque, assim, é muito cômodo você entrar no fluxo do bem-estar quando a coisa é interessante para você, né? Mas o desafio maior é você estar na adversidade e, mesmo assim, você estar confortável. Eu acho que isso é o que faz, por exemplo, assim, quando a gente, por exemplo, você está aí preparando aula, ou então preparando alguma questão de alguma audiência, de alguma questão ali ligada à advocacia, mas você é trabalhoso, é penoso, você está ali até com tendinite, está ali com dor, com não sei o quê,
enfim, tá com fome, tá com isso, tá com calor. Gente, é tanta coisa que pode acontecer. E, no entanto, existe um certo bem-estar por trás. E esse bem-estar é o quê? É o do seu pensamento. Então, a sua coluna tá doendo, tipo assim, a minha já tá, a coluna tá doendo, já tá aqui com a tendinite, já tá com não sei o quê, mas eu tô tão feliz de estar ali, eu tô tão grata de estar ali. Então, assim, eu tô tão em paz porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto tanto, que eu consegui surfar na onda do bem-estar, apesar do desconforto todo. Eu tô cansada, não dormi direito, eu tô com fome, eu tô com isso, mas eu estou aqui falando, eu estou ali dando aula, eu estou ali atendendo, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, eu acho que também uma das coisas, assim, é procurar mais prazer na vida. E eu acho que, no fundo, talvez, às vezes eu acho que as pessoas talvez não se sintam tão merecedoras. E isso também vai de encontro justamente o que está falando, a qualidade dos seus pensamentos. Então, se você não se acha merecedora, se você olha para o espelho, você não gosta do que você vê, você se critica muito, você não se acha boa o suficiente, está todo mundo dizendo que você é boa, você recebe até consideração que você é maravilhosa. Então você olha para aquilo ali e não dá importância, porque no fundo você não sabe, você não se valoriza. Então acho que também vai muito disso também, da questão da estima da pessoa, e aí ela vai começar a melhorar a qualidade dos pensamentos, porque ela começa a se achar merecedora daquilo ali. Eu acho muito interessante que quando eu jogo isso assim na consulta, gente, é uma consulta médica, mas tem que rolar de tudo, senão eu não consigo ajudar o paciente. Eu falei, doutora, você podia ser psicóloga? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Eu tô só dando assim, sabe, assim, uma dica. A partir daqui eu não vou saber desenrolar, porque eu não estudei terapia, pelo amor de Deus, não estão me exigindo demais. Você quer que eu atenda a criança, que eu cuide de cachorro, passe vitamina D para cachorro. Olha, não posso, não tem noção, assim, do que me pedem. Eu falei, não, gente, doutora, eu não quero, eu quero ficar com você. Você podia fazer minhas terapias. Não, gente, pelo amor de Deus, não, ela é ótima, ela é maravilhosa, você gosta dela e tal. Mas, assim, eu gosto não é incentivar, mas eu gosto, assim, de dar aquela despertada, entende? Para que o paciente comece a ficar mais autorresponsável sobre isso. E eu acho que parte muito disso. E quando eu chego e falo a questão da estima, nossa, todo mundo metralhado em relação a isso, todo mundo se achando cocô total. E assim, eu falei, não, gente, mas não é bem assim, olha só quantas qualidades que você tem, vamos trabalhar isso aí. Eu falei, você faria isso com seu amigo, com isso? Não. Quer dizer, para o amigo, para a família, sempre o melhor, para o seu filho. Mas para você, sempre o que sobrar. E se não sobrar, tá tudo certo, porque afinal você não é merecedor daquilo. E isso vai justamente de encontro à questão da felicidade. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Doutora, a pior possível, então você é muito infeliz, né? Então, e obviamente que isso não está ligado a dinheiro. Dinheiro é super importante, é claro que é, mas se não fosse assim, se fosse o dinheiro a solução de tudo, você não ia ter um rico se matando, né? Assim, você não ia ter um cantor famoso, super agraciado, adorado, bilhões de fãs. Não, fulano se matou, usou droga e tal. Então, assim, o dinheiro é importante sim, mas tem coisa mais, porque você alcançou o dinheiro e aí você continua feliz e mal, depressivo. Porque no fundo não era o dinheiro, entende? Era você mesmo, né? Voltando aquilo ali. É isso que você está muito falando, interessante. dessa questão do bem-estar, é exatamente o pensamento estoico, porque os estoicos, eles tentam nos lembrar que nós somos parte da natureza, e que a natureza ela é inteligente. Então, nós precisamos usar a razão para entender a inteligência da natureza e entrar no fluxo da natureza, e entender qual é o nosso papel, que tem muito a ver com essa estima que você falou, né? Então, e tem muito a ver com prazer também. Qual que é a grande questão do estoicismo, por que é tão atual? Porque o prazer de hoje está muito relacionado às coisas externas, isso aí que você citou. O que é a felicidade? É ser famoso, rico, ter muitos seguidores nas redes sociais. Isso. Sendo que, na verdade, a história nos mostra que não é assim, porque tem um monte de gente rico e famoso que está em depressão, se Exato. matando. Então, o que os estoicos eles tentam nos lembrar é exatamente isso, que nós somos uma parte da natureza e nós podemos entender a natureza com a razão. E quando a gente entende qual é o nosso papel, a gente começa a voltar para os prazeres mais internos, para os prazeres mais humanos. Que no caso da minha doença, né, que é o diabetes, que além de todas as restrições do protocolo Coimbra, eu tenho as restrições alimentares do diabetes, né, que muita gente não entende. Mas como é que eu vou viver a vida inteira sem açúcar? Como é que eu vou viver a vida inteira sem trigo? Só que você começa a transportar os seus prazeres do paladar para dar mais valor aos outros prazeres.
Eu falo para os meus alunos, né? Eu já comentei isso algumas vezes com eles. Quando eu descobri o diabetes com, eu já dava aula, eu já era professora de filosofia. Ah, E a minha maior preocupação foram eles. Eu pensei, meu Deus, meus alunos, eu não vou mais poder dar aula, minha vida vai ter que parar. E eu não parei nada, eu continuei, eu estava fazendo faculdade, eu continuei dando aula, eu continuei tudo. E assim, eu falava, sabe por que eu não como mal? Por que eu não saio da dieta durante o dia? Porque se eu sair da dieta durante o dia, à noite, que é o horário que eu dou aula, eu não vou ter energia para dar aula para os meus alunos. Então, a minha motivação é fazer o bem, porque as aulas da Nova Acrópole é voluntária, né? Eu sou voluntária, então eu dou sim. aula à noite de forma voluntária para ajudar as pessoas a refletirem sobre a vida, para entenderem a vida de forma mais profunda. E eles são minha motivação, porque eu sei que se eu sair da dieta, eu não vou ter esse prazer, que é a coisa que mais me realiza, que é ajudar o outro ser humano. Então, isso é muito importante, isso tem muito a ver com essa estima. É uma das coisas que mais fazem as pessoas sofrer hoje em dia, é se sentirem inúteis, sentirem que a vida dela não faz nenhuma diferença. Só que todo ser humano é um ser único e tem uma mensagem única para dar ao mundo. E nós precisamos encontrar qual é a nossa mensagem. Nós precisamos encontrar o nosso lugar no mundo. E o nosso lugar no mundo não tem a ver com fazer coisas. Não é ser professora, não é ser médica, não é ser piloto de avião. Não, tem a ver com ser humano. Se você for ser humano, você vai estar bem em qualquer posição que você tiver. Sendo porteiro, médico, advogado, onde você estiver, você vai estar bem. Que é o que os estoicos ensinam. Tem uma frase de Marco Aurélio que ele fala isso. Onde é possível viver bem. Ele estava na guerra, gente, e ele viveu bem. Epíteto era escravo e ele viveu bem. Então, isso é a Gente, prova. Essa que tem que ser a nossa motivação, esse que tem que ser os nossos prazeres, os prazeres humanos, de sermos realmente humanos e desenvolver valores e ajudar as pessoas. não, é fantástico. E eu vi alguma coisa ali sobre o escravo Epicteto. Nossa, eu falei, ele tem uma frase, Ana, que eu separei aqui. Não sei se eu vou conseguir. Ah, não. Essa aqui eu acho que a galera enlouquece, né? Certamente você deve saber. É assim, doente e. Não, essa daqui é um. Doente e ainda assim feliz, happy. Endangered e ainda happy, né? Morrendo, dying e still happy. Meu Deus! No exílio e ainda assim feliz. E na desgraça, e sendo feliz. Eu falei, não, gente, peraí. Não, esse aí, não. Aí você vai saber quem é. Eu falei, gente, mas ele era muito lascado. Nossa, ele não tinha nada, entende? Ele sofreu horrores, humilhações e etc. E assim, então assim, ele tem know-how para poder falar sobre isso, né? Porque ele realmente não estava numa situação confortável de forma alguma. Então, assim, eu falei, nossa senhora, aí você começa, sabe quando você vê esses casos assim, e você pensa, meu Deus, eu tô reclamando disso, eu tô É, reclamando daquilo. Eu, quando exatamente. eu atendo alguns pacientes, eu vejo até em situações assim difíceis, pronto, vou dar um exemplo assim, que eu achei assim sensacional. Tem uma paciente, não sei nem se ela vai estar aqui me assistindo, mas nossa, mas se ela não estiver me assistindo, eu vou chegar e dizer, olha, eu falei de você lá, porque você é um super exemplo. Uma paciente, ela deve ter meia idade, os seus 50 e poucos anos, e ela teve poliomielite. Então, ela não anda, né? Ela tem a aplegia da perna, não mexe a perna, não mexe, tem que andar de cadeira de rodas. Só que ela já tá assim, já tem uns 50 anos, né? Então, toda a vida dela foi adaptada em cima disso. Então, ela dirige carro, ela faz tudo, gente. Só que ela não anda, né? Tudo é adaptado. E aí, quando terminou a consulta, já era já um pouquinho já início da noite e tal, já não tinha mais secretário, não tinha mais ninguém, só tinha eu e ela ali para fechar a clínica. Aí ela perguntou: doutora, você pode me ajudar? Eu falei, mas claro, né? Peguei, atravessei a rua e deixei ela no carro. Eu fiquei olhando assim, e agora? Não, peraí, ela tchá, entrou dentro do carro. Ô, doutora, você pode fechar a minha cadeira de rodas e botar atrás? Eu falei, claro que eu posso fazer isso. Aí fechei lá, botei. Eu tive que perguntar para ela, mas veja só, por um acaso eu estou aqui, mas se você fosse para outro lugar e você não tivesse uma outra pessoa para te ajudar, como é que você ia sair do carro? Como é que você, no caso assim, como é que ela ia, primeiro como é que ela ia sair do carro, né? Para vir para consulta, por exemplo, se não tiver, sempre tem, doutora. Ela acredita que sempre vai ter e sempre tem. Mas e se não tiver? Eu queria insistir assim, mas se não tiver, você vai fazer o quê? Aí o que ela me respondeu? Eu vou voltar para casa, um sorriso no rosto. Nesse momento ela tinha tirado a máscara, né? Que eu vi o sorriso. Vou voltar para casa, doutora. Não deu. Volta outro dia. E foi. Eu fiquei, meu Deus.
Só um exemplo. Que lição, que exemplo, porque, sabe, é aceitação. Então, ela, apesar de uma situação desconfortável, porque ela saiu para fazer as coisas dela, porque tinha que fazer e tal, pererê, mas se ela não tiver alguém ali na rua para poder ajudar, para botar a cadeira de roda, para ela poder sair, fazer lá as coisinhas dela, ela simplesmente respondeu com um sorriso, então não vou fazer, eu vou voltar para casa e vejo um outro dia. E assim, foi uma lição para mim enorme aquilo ali. Eu até hoje reverbera aquilo ali, entende? Do grau de aceitação dela e ela estar no fluxo do bem-estar. Porque, apesar do desconforto, né, de não andar, da plegia, ela, nitidamente, ela me jogou uma energia de bem-estar. É aquele negócio que eu estava falando, ela está ali no fluxo ali do universo, da natureza, de tudo aquilo ali. Ela entende a limitação dela, e ela sabe que essa é a vida dela e ela procura ser o mais feliz possível, buscar a felicidade nas coisas. Então ela não vê dificuldades. Você olha para a cara dela e você faz as perguntas, eu fiquei ali fazendo inquisição, mas se isso, mas se aquilo, né? Aquele pensamento pequeno, né? E ela simplesmente falou, não, volto para casa e tá tudo bem. E estava mesmo, ela não estava falando assim por falar, sabe? Você sentia a energia, você sabe quando a pessoa está ali só falando para se parecer assim superior ou dono da situação. Era genuíno a energia dela, de aceitação, de contentamento e de bem-estar e de felicidade. E aquilo para mim foi uma lição assim, meu Deus do céu, peguei as minhas coisinhas que eu não aceito, sabe, assim, e eu olhei, nossa senhora, é muito pequeno comparado, sabe, é uma aula aqui filosófica que essa moça, essa senhora me deu. E assim, eu nunca vou me esquecer disso, e evidentemente que eu sou muito observadora, e aí eu vou coletando os exemplos, eu fico catalogando e coloco aqui na minha timeline mental, e aí eu vou acessando. Quando eu olho aquele paciente, opa, vou pegar esse exemplo aqui, que isso aqui tem isso, que pode ajudar ele nisso, como me ajudou, ou pode ser que também não ajude, pode ser que bata e nem entre, porque ele não está ainda preparado para ouvir isso, né? Não está com terreno. É isso que eu falo, gente, as pessoas não são casos perdidos. As pessoas, na verdade, só não estão no momento ainda, não está ainda. A semente está ali, mas o terreno não está fértil ainda. Então, o que você vai falar não vai ser em vão. Simplesmente vai estar lá. Se aquilo ali vai amadurecer, se vai crescer, vai fortificar alguma coisa, se vai ser daqui a alguns anos ou alguns meses, isso aí é a questão de cada um, e a gente tem que aceitar isso e respeitar isso também, porque isso é muito digno, né? Você respeitar o tempo de cada um. E então, essa assim, história que você está contando me lembra muito a história de Epíteto, porque Epíteto era escravo e o senhor dele, né, o amo dele, era um homem muito ruim, que batia nele, né? E dizem que quando ele batia em Epíteto, Epíteto falava para ele que, na verdade, ele era o homem mais livre de Roma. Epíteto, por ser escravo, dizia que era o homem mais livre, mesmo sendo escravo, né? Por quê? Porque ele falava, você está batendo no meu corpo, e eu não sou escravo do meu corpo. E você é escravo das suas emoções, da sua ira, da sua raiva. Então, por isso ele dizia: eu sou mais livre que todo mundo, porque o maior escravo não é o escravo físico, é o escravo da mente, aquele que não consegue ser feliz com as dificuldades do corpo. Ele está aprisionado. É a teoria da alma prisioneira de Platão, né? Ele está aprisionado no corpo. O corpo é uma prisão para a alma dele. E quando a pessoa, ela, que nem esse exemplo que você deu da sua paciente, ela é feliz, apesar de todas as circunstâncias, ela está livre, porque o que é que vai deixar ela triste? Então, eu acho que um paciente de uma doença crônica, né, de uma doença autoimune, ele tem que pegar essa ideia, ele tem que entender e viver isso. E isso é uma liberdade, porque você sofre muito menos. Você entende as dificuldades da vida como algo natural e você sabe que a sua felicidade não depende disso. Eu passo muito por isso. A pessoa fala, Ana Paula, mas se você for em tal lugar e não tiver nada para você comer, eu não como. Eu não saio com meus amigos por causa da comida. Eu saio com meus amigos porque eu amo os meus amigos e eu quero estar com eles. Se tiver coisa para comer, ótimo. Mas se não tiver, tá tudo bem. Faz parte. Então, isso é a liberdade. Não depender de nada externo para ser feliz. E esse exemplo da sua paciente é perfeito. E lembra muito a história de Epíteto. Tanto é que Epíteto depois foi liberto, se tornou um grande professor. Ele tinha vários discípulos e continuou tendo uma vida normal, igual ele tinha quando era escravo. Então, assim, realmente tem várias pessoas aí dando vários exemplos para nós. O tempo todo. O tempo todo. Eu acho que basta você estar aberto para isso. Talvez eu tenho, quanto, gente? 16 anos de medicina? Acho que a gente esquece. Acho que depois passa os 10 anos, você já perde a conta. Eu acho que é isso, 16 anos, que eu me formei em 2004. Acho que é 16, 17 anos. É claro que já deve ter rolado exemplos semelhantes ao dessa paciente. Lógico. Mas eu não estava sintonizada, talvez?
sintonizada, sensível a essa situação. sensível, sensível a essa situação, porque era mais jovem, mais imatura, mais cheia né, de tantas coisas, né? Então, com certeza passou, mas a gente não percebeu isso, não Tem alguns percebi isso. filósofos que falam uma coisa que a gente gosta de repetir muito aqui na Nova Acrópole, que é assim: o sábio, ele não precisa de livros. Quem precisa de livros somos nós ignorantes. Porque o sábio, ele lê na Ah, natureza. A natureza está a todo momento nos ensinando. Você pega um cachorro, por exemplo, já viu um cachorro? Ele às vezes passa por uma situação terrível. Eu estava conversando com a Lúcia outro dia, ela me deu esse exemplo que eu adorei. Que é, o cachorro às vezes vive uma situação de maus tratos e depois ele é recebido por outra família, ele esquece os maus tratos e se torna um novo cachorro. O ser humano não passa por um problema, mas o ser humano ele tinha que ter mais capacidade que o cachorro de se renovar. Ele tinha que ter mais capacidade de lidar com as adversidades, porque a gente tem outras ferramentas que os animais não têm, mas às vezes os cachorros dão banho no ser humano, porque a gente não está usando as nossas ferramentas. exato, exatamente. Tipo assim, o cachorro te ensinando. Não, é fantástico isso. Não, a natureza ela é muito sábia. E é a questão voltando à história, é incrível, porque a gente fala, mas aí vamos voltar de novo ali no início, a questão da sensibilidade, se você conectar com o ambiente, se conectar com a natureza, ser sensível, na verdade, Isso depende mas dos também não pensamentos, daquilo lá que você leu. Se os seus da pensamentos questão. estiverem focados nos prazeres materiais, você nunca vai conseguir enxergar essas coisas. Então a gente precisa Exato. começar a mudar o nosso foco de consciência para perceber essas sutilezas e crescer junto com a natureza. Não, isso é fantástico. E fora o próprio contato, assim, já fugindo um pouquinho do tema, mas não fugindo, mas aproveitando, assim, para reforçar, o contato da natureza, por exemplo, do aterramento, por exemplo, é uma coisa que eu acho que, se não me engano, eu já gravei esse vídeo, a gente vai colocar daqui a um tempinho, sobre o aterramento. Eu vi que você tem até a manta, gente. Eu falei, ai, a Ana é muito sensacional, gente. A Ana tem a manta, gente, que sensacional. Eu falei, eu fiquei até depois de mandar um direct para você para perguntar, Ana, como é esse negócio dessa manta e Depois tal? eu te mando o link. Ai, gente, não, depois eu vi, não, porque eu sou dessas, né? Eu falei, não, eu vou mandar, mas peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Aí, internet, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, você tem, conta tudo, né? E aí eu vi, eu falei, olha que legal, porque uma forma de você, só para quem não sabe, assim, fazer um pequeno, breve parêntese, é a questão de uma ciência, na verdade, o aterramento, né? Da qual você faz a conexão com a terra, né? A terra, né? O ideal é terra, grama, essas coisas. Areia, se for areia de praia, o ideal é que a areia seja molhada, porque faz uma condução melhor. E aí, o dia a dia da gente, poluição eletromagnética, a própria doença, como nós somos seres eletromagnéticos e tem essa questão aí do elétron, átomo e elétron, então a gente vai perdendo elétrons, digamos assim, né? Então, quando você ganha novos elétrons, né? Estou bem resumindo assim, então é um negócio um pouco mais complexo. É como se voltasse a ter mais saúde. Então, assim, tem estudos, tem relatos de casos. Passou a febre, estava ruim de febre, eu tô na terra, o menino, pá, em 30 minutos, 40 minutos, a febre foi Alergias, embora, né? alergias. Gente, é muito incrível isso, essa questão do aterramento. E não deixa, e é contato com a natureza. O Então, você está sol. exato, o sol. Então, assim, você vê o dia começar a amanhecer, o dia começou, o dia está entardecendo. Então, por exemplo, quando eu dou plantão, eu fico, ai meu Deus, eu só vi só o dia amanhecer, mas não tô vendo o dia entardecer, né? Porque eu não tenho janela no hospital, né? Eu falei, ai, gente, o hospital do futuro tem que ser cheio de vidro, vidro, para eu entender que o ciclo circadiano, né? Olha, o dia tá começando, o dia tá no meio, o dia tá descendo, porque isso gera É o menos contato com estresse. a natureza, né? É Não muito tenha importante. dúvida, gente. Você fica enfurnado no aeroporto, enfurnado no avião, ou então enfurnado em um ambiente hospitalar, o que quer que seja, um ambiente empresarial da qual você não tem janelas e você não vê ali, ai, gente, que horas é? Meio-dia, 2 horas? Não sei, porque o sol, sei lá onde é que tá o sol. Tá chovendo, é mesmo? Só vê porque de vez em quando a porta abre, você vê aquele barulho. Então, assim, isso é horrível. E isso não é normal, entende? Isso você está saindo fora do fluxo do bem-estar. Então, é você estar conectado com tudo, com o seu ambiente, com a ressonância de tudo isso. E isso, evidentemente, que isso vai trazer mais saúde e menos adoecimento. Seria óbvio, gente. Tem estudo científico, tem, mas nem precisaria, porque tá tão na cara, entende? Então tá tão na cara que se você tem um sol que dura ali 12 horas que seja, é meio lógico, né, que eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de contatozinho ali com esse sol, né, com o astro-rei. Você não acha lógico isso, assim, né? Ou então você tem que ficar dentro da caverna o tempo todo, dentro dos centros empresariais.
Então, por isso que eu digo assim, eu acho que no futuro, talvez já está começando, mas no futuro a gente vai ter centros urbanos, né? A galera da arquitetura aí, minha mãe aí que é arquiteta, ou quem tiver aí ouvindo isso, mas eu acho que no fundo concordam também, que o futuro, na verdade, é você fazer esse link, né? Essa integração. Você trabalha, você é todo moderno, iPod, iPhone, tá, Mac, mas você tem ali a natureza ali junto de você, né? Mas só assim, só uma pequena fuga do tema, né? Porque eu me Não, mas empolgo com tem, essas tem a coisas. ver, porque é isso, né? Você se sentir parte da natureza. O problema é que hoje nós nos sentimos um ser à parte. Falam natureza, a gente pensa em planta, em bicho, mas nós somos parte da natureza. E quando um ser humano integral, né, como os históricos buscam, sábio, ele está na natureza, ele vai tornar a natureza melhor. Então, o ser humano, onde ele está, deveria ser melhor o ambiente. Só que hoje é o oposto, né? Onde o ser humano está, piora a natureza. Só que deveria ser, onde não tem um ser humano, a natureza melhora, porque o ser humano tem ferramentas que outros seres da natureza não têm, imaginação, criatividade. Sim, Então, nós deveríamos estar unidos na natureza e ajudando a natureza. E é todo esse processo de qual é o meu papel no mundo. Qual o papel da planta? Fazer fotossíntese, gerar flores, frutos. sim, Qual o papel do ser humano? Gerar valores, virtudes, bondade. É isso que os estoicos estão falando a todo momento. Só que para isso, a gente tem que estar com os nossos pensamentos integrados com essa natureza humana. E aí, isso sim, se traduz em todos os veículos, né? Tanto do físico, emocional, energético e o físico. E aí, as sim, pesquisas científicas mostram energeticamente, fisicamente, o tanto que o banho de natureza é importante. Só que a sim, gente sabe que nos planos mais sutis, né, no pensamento, nas emoções, sim. é a mesma coisa. E a gente também sabe que isso influencia até no corpo físico. Então, é como se a natureza te dissesse, né? Olha, você precisa aprender alguma coisa com isso. E aí, às vezes, vem nas experiências físicas. Sim, sim. E tem uma. Ana, olha só, já são 7h23, não tô acreditando, Não gente. Eu sabia que acredito. ia acontecer assim. Ia ser assim, 5 minutos essa live, gente. Não, as meninas até perguntaram, vai ser 1h30, 2 horas? Eu falei, não, gente, não fica muito cansativo, cansativo para não só para a gente, mas para as pessoas também. E são temas um pouco densos, né? Porque afinal a gente está falando aqui filosofia, né? Então, só para não ficar muito cansativo, já já a gente já vai encerrar, mas não tem problema, a gente já pode abrir 10 mil lives, todo mês vai ficar falando aqui sobre alguma coisa ligado a essa parte do ser, né? Daqui a pouco, não sei, faz até lives assim, todo mês vou falar alguma coisa sobre coisas assim, né? Tem que ter vitamina D, né? Você viu lá na enquete, não foi, Ana? Que eu botei assim, gente, você. Não, essa enquete foi ótima, porque assim, era claro que ia ser a nossa live, né? Isso era óbvio, né? Lógico, já estava tudo armado, tudo esquematizado. Não, vou botar aqui e tal, para ver aqui o termômetro da galera e tal. Quando eu, gente, deu empate técnico, vitamina D e giro e tal. Aí eu falei, que ótimo, nem vou precisar adulterar os resultados, vou dizer a verdade mesmo, olha, que eu não ia fazer live de vitamina D agora, né? Aí eu falei, que ótimo, então foi parte técnico mesmo, entendeu? É verdade, verdadeira. Enfim, vamos começar com higiene mental, né? Que é o babado que tá rolando agora no meu Instagram, pra gente falar sobre isso e tal. Mas é claro que a gente vai ter uma live, lógico, né? Então, vou marcar ainda o dia direitinho, vou abrir uma caixinha de perguntas, o pessoal jogar ali as perguntas e a gente desenrolar aquilo ali. Mas, enfim, mas só para a gente finalizar, já está acabando. Uma outra frase aqui, que eu tenho duas aqui que eu sou aqui apaixonada. Uma é do Sêneca e outra do Marco Aurélio. O Sêneca, assim, essa agora, que agora eu tô muito estoica, né? Então agora essa daqui, de vez em quando eu solto, assim, no meio da consulta, olha, você sabia que teve um pessoa que falou isso aqui, olha só, tem tudo a ver com você, ó. Nós estamos normalmente mais assustados do que machucados. E sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca arrasando aqui. Eu falei, nossa senhora, meu Deus, tudo é a cabeça. Tipo assim, o peru, a gente é tudo peru sofrendo de véspera, né? Porque a coisa nem aconteceu ainda e você já tá ali sofrendo e tal. Não, pra você ter uma ideia, Ana, hoje eu peguei e abri um e-mail, um dos e-mails, né, que a gente tem que responder todos os dias e tal, e aí tinha uma paciente especial que tem muito problema psíquico, e todos os e-mails dela, geralmente são algumas páginas, entendeu? Para eu ler, para interpretar, para explicar para ela e tal. Aí eu falei, ai meu Deus, fulana mandou um e-mail, eu falei, ai meu Deus, vamos ver aqui, meu Deus, já sofrendo, ó. Vamos ver aqui, oh, meu Deus, o que é dessa vez agora? Meu Deus, será que é vacina, que é não sei o que é? Aí, ó, já sofri, já minha cabeça já ali, né? Quando eu olho, oi doutora, tudo bem?
como é que a senhora tá? Então, tô mandando aqui os meus exames aqui de 4 meses de acompanhamento. Um beijo, um bom final de semana e tal, como é que você tá, não sei o quê. Eu falei, gente, olha, assim, sabe, eu fiquei tão feliz, assim, porque eu vi que ela tá bem, assim, ela mandou uma energia boa, assim, pra mim, sabe? E vi que ela tá bem, que ela tá em harmonia, e, assim, ela tem lá os motivos dela, as questões dela, mas aquilo ali é uma coisa muito forte para ela, que é uma coisa que deixava ela muito mal. E eu ali tentando ali, ajudando ali a duras penas ela, ó, indicando isso, indicando aquilo. Mas eu fiquei interessante, assim, porque é isso aí que ele estava falando, a gente está mais assustado do que realmente ali da realidade. Eu falei, ai meu Deus, olha aqui, eu caindo aqui no exemplo aqui do Sêneca. E o outro que eu achei, só para finalizar esse aqui, depois você dá suas considerações, esse eu achei sensacional, sim, ó, tema de camisa. Escolha não ser atingido e você não será atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido. Pronto. Esse aí fechou assim, uau, lacrou assim, nossa. E aí, para saber da sua opinião, enfim, dessas coisas, mas Essa assim, eu fiquei primeira encantada com essas frase, frases. essa primeira frase me lembra um conselho do fundador da Nova Acrópole aqui no Brasil, que era um professor chileno. Ele era mestre de artes marciais e ele era incrível, né? Um ser humano muito carismático. E ele dizia assim: nunca o preocupado e nem despreocupado, mas sempre ocupado. Então, nunca pré-ocupado e nunca desocupado, mas sempre preocupado, ocupado, desculpa. Então, o que quer dizer isso? A gente tem que viver o momento presente. Nós fugimos muito, né? É isso, a gente está sempre antecipando as dores, antecipando os prazeres e esquecemos de viver o momento presente, que é o que Sêneca fala no livro da brevidade da vida. Deve ser desse livro aí que você tirou essas frases Eu acho da que foi. brevidade da vida. Que ele fala isso, a gente sente que a vida, a gente não tem tempo, a gente sente que a vida está passando rápido porque nós não vivemos o momento presente, não sabemos aproveitar cada momento. Isso nos impede de viver a vida com profundidade. Então, isso é bem interessante e a gente pode viver isso. E é isso aí que você falou, toda hora tem que estar se policiando e percebendo o tanto que a gente foge. Nossa mente está sempre lá na frente ou lá atrás. Não, muito interessante isso, né? E eu, pelo menos assim, eu fico feliz porque pelo menos eu me identifico, né? Eu não fico só apontando dos meus pacientes, coitada, a doutora fica ali só falando. Não, eu também me identifico, vocês estão vendo aqui, né, gente? Eu me identifico também. Porque às vezes a gente acha, sabe assim, tipo assim, eu se fosse a sua aluna, por exemplo, lá na Nova Acrópole, lá de onde você mora, eu ia dizer, ai, gente, Ana Paula, ela não deve sofrer nada, né, gente? Ela assim, perfeita, ela deve achar tudo certo, tudo ótimo. Ai, A gente, gente, a gente olha, fala para os alunos que não é assim, não. não, mas não adianta você falar que a gente não vai acreditar, a gente vai achar que você é assim perfeita mesmo. Então, os pacientes também têm essa visão assim de mim, né? De que assim, ai, doutora, eu falei, meu amor, se eu te contar a minha rotina, se eu te contar tudo que eu faço, que nego acha que a gente já nasceu assim, né? Linda, zen, maravilhosa, sabe? Com essa É uma pele. Não, batalha meu para amor, tudo. não. É uma batalha. Começa ali do tipo de leitura, a quantidade de televisão aberta, né? Que você assiste, até fechada mesmo também, mas o tipo de vídeo no YouTube, vamos falar assim, o tipo de vídeos no YouTube que você assiste, né? Os compartilhamentos, a quantidade de exercício que você faz, da alimentação, a quantidade da hidratação que você faz. Então, assim, sabe, é aquela coisa, poxa, não, por exemplo, agora o meu dia ele ficou um pouquinho a mais, porque agora eu tenho que fazer a físio aqui pro joelho. Eu falei, meu Deus, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Tem tempo sim. Em vez de você acordar 5h30, 6 da manhã, você vai acordar 4h30, vai acordar um pouco mais cedo, vai dormir um pouquinho mais cedo, uma questão de meia horinha só, um pouco mais cedo, vai desligar o celular um pouco mais cedo, só um pouco, que já é o suficiente para você encaixar aquela outra atividade. Então, é a questão de logística mesmo, né? A gente deveria ter aula de logística na faculdade ou na escola, mas, enfim, não tem nada dessas aulas práticas do dia a dia. Tem aquelas coisas um pouco mais massivas que a gente não vê muita lógica assim no dia a dia. Mas tem que ter, a gente aceita e pronto. Mas é a questão de você organizar melhor o seu tempo. Então, eu acho que talvez muito também da paz de espírito e da nossa aceitação pelas coisas também vai muito também da disciplina e da organização. Senão vira tudo um caos, né? Vira tudo um caos, as coisas não funcionam, nada dá certo para mim, doutor. Eu falei, claro, você é uma pessoa, um furacão, totalmente desorganizado. Veja a sua meta de trabalho, veja o seu quarto, veja. Entende? Assim, há necessidade de você realmente se organizar na questão de disciplina e de foco. Eu acho que esse é o primeiro pilar, assim, peraí. E estabelecer objetivos, o que você quer realmente, entende? E quais são os pilares que você pode, né, colocar ali para si, para que você
possa ter uma vida mais organizada. Porque tu se organiza isso, você pode ter certeza que a doença vai se organizar também. Então, que é o foco aqui da gente, né, de tratar Que é o que isso. Sêneca fala nesse livro da brevidade da vida. Ele fala que o tempo é como o dinheiro. Quem sabe usar bem o dinheiro cresce. Quem não sabe usar bem, o dinheiro vai embora. O tempo é a mesma coisa. Quem sabe usar bem, o tempo se expande. Quem não sabe, vai embora. Sente que a vida está correndo. Exato, tá indo. E aí entra no fluxo que da escassez, né? Que é a escassez de Sempre está tempo. faltando tempo. Não, Ana, eu já parei de falar esse negócio que eu não tenho tempo. Não, parei, já parei. Eu falei, gente, Começar a mente, hein, nos é pensamentos. começar a mente. Eu falei, nada, que eu não tenho tempo, que não sei o quê, que mais uma coisa, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu falei, não, gente, isso é escassez, porque isso energeticamente me atrai a escassez de outras coisas, entende? E isso pode ser escassez de vários assuntos da sua vida. Desde assuntos financeiros, assuntos amorosos, assuntos de atenção, de um monte de outras coisas. Eu falei, não, peraí, eu tô começando a girar sempre naquele estresse de falta de tempo, porque eu não tenho tempo. Eu falei, não, vamos organizar prioridades. Isso aqui tem que ser para hoje? Não, não precisa ser para hoje. Isso aqui não é uma coisa urgente. E por que você tem que resolver isso agora? Entende? Então, a gente, assim, tem 10 WhatsApp para responder, mais 15 e-mails, aí vem a sua família. Não, peraí, calma, vamos organizar aqui, cada um no seu tempo, de acordo com o nível de. Que nem na emergência, fitinha vermelha, né? Fitinha amarela, fitinha verde, e coitada, a azul se lascou toda, porque você não vai ver aquela azul tão cedo, entende? Então é a questão de você ver ali o foco ali, do que é mais importante naquele momento. Então, tem isso uma coisa muitas. bem interessante que Sêneca fala que tem muito a ver também com o tema, né, da live em relação às doenças, que ele fala que a gente tem que dedicar um tempo à nossa alma. Isso é uma coisa que está dentro do protocolo Coimbra, né? A gente tem que dedicar o tempo para meditar, sei lá, para fazer alguma coisa para você estar saudável emocionalmente. Sêneca fala isso, a importância dos divinos ócios, que é o ócio Sim. da alma, você dedicar um tempo a uma obra de arte, a uma boa leitura. Isso é muito importante para a nossa saúde e para Não, a vida como um todo, né? sim, sim. E uma das vezes, eu estava, alguns meses atrás, eu falei, gente, eu não tenho, sabe, não tenho um momento assim para eu pegar assim e olhar. Não, ele tá fazendo o quê? Nada. Absolutamente nada agora. Nada, nada. Nem televisão tô vendo nada, não tô vendo série, tô vendo nada. Então, assim, tem momentos que eu também me percebo assim, é como eu tô te falando, gente, a gente se trabalha o tempo todo, não tem nada, não tá nada perfeito, a gente tá o tempo todo ali em constante evolução. Então, eu falei, gente, olha que lindo, falo tanto para os meus pacientes, isso, aquilo, outro, mas não tô fazendo ali na prática, tô acumulando multitarefas e simplesmente permitindo que o outro diga como vai ser o meu tempo, como vai gerenciar isso. Na verdade, eu que sou responsável daquilo. Então, no mundo, no fundo, a questão da falta de tempo, na verdade, e a falta do ócio, no fundo, é você que está se permitindo aquilo ali. Você não bota diretriz como tem que ser. Lembra a história, como eu estava falando lá atrás da história da disciplina do foco, né? Que isso vai moldar a sua capacidade de pensar, a qualidade dos seus pensamentos, que aí volta naquela primeira frase lá de trás, né? Que a felicidade está ligada na qualidade dos pensamentos. Então é muito interessante porque a gente roda, roda, roda e a gente acaba parando no mesmo local. E é Exatamente. isso. Mas, gente, olha, já estamos aqui 7h34. Já passou, Ana, a minha equipe aqui está falando aqui, olha, tem alguma pergunta aqui dos telespectadores e tal. Não sei, porque, assim, eu não estou prestando atenção no bate-papo, eu estou prestando atenção aqui na Ana Paula, que eu não estou vendo nada Vou aqui abrir do aqui o bate-papo. bate-papo para dar uma olhadinha aqui. Não vi nenhuma Tô pergunta aqui vendo. ainda não. Se alguém tiver alguma pergunta. É porque também a gente nem deu ousadia, você viu, né? Eu que deveria ter dado ousadia. Olha, a gente, perguntas, vocês coloquem, não. Simplesmente ignorei as perguntas, que eu só queria que você falasse, que a gente conversasse. Realmente eu ignorei aqui as perguntas, porque eu não sabia como é que ia dar tempo. Mas é isso, gente. Eu acho assim, que também já está quase, na verdade, 1 hora. Estou tentando cansar muito aqui a Ana, afinal é sexta-feira. Nada, eu tenho E aula agora, de 8 horas, vou entrar na aula ali. não, então, pronto, a Ana daqui a pouco. Ana, fale aí de novo o nome dos livros para o pessoal anotar, caso não tenha Bom, anotado, A né? Arte de Arte de Viver, esse Viver. livro aqui é livro de cabeceira, ele é bem legal, porque eles são frases curtas, trechos curtos, você pode abrir qualquer página e fazer uma reflexão, é um ótimo jeito de começar o dia, por exemplo,
Esse aqui, que é Meditações de Marco Aurélio, ou O Guia do Imperador, tem vários nomes esse livro, né? Eu gosto muito dessa edição da Editora Planeta, só que ela é difícil de achar, só acho em sebo. Mas tem, a Editora Edipro lançou uma nova muito boa também, da Meditações de Marco Aurélio. Esses, e Sêneca todos, né? Eu falei bastante desse aqui, que é o Edificar-se para a Morte, da Tranquilidade da Alma, que é muito bom, e Aprendendo a Viver, e da Brevidade da Vida de Sêneca também, que eu não trouxe aqui, mas que também é muito bom. Recomendo todos esses. São livros fáceis, não são livros complexos, são livros de linguagem simples e muito práticos para nos ajudar aí a viver bem, apesar das adversidades. Ai, que ótimo. Ainda bem que está tudo salvo, né? E pronto, minha equipe também já anotou aqui. Não, eu falei, não vou aqui pegar um papel aqui para anotar, senão eu vou me atrapalhar aqui todo. Já vai estar aqui salvo, pegar aqui tudo direitinho. Tem leitura comentada desses livros no canal da Nova Acrópole no YouTube. A gente tem uma leitura comentada de 8 episódios do livro de Marco Aurélio. Nós temos leitura comentada do livro de Epíteto, Arte de Viver. Temos várias palestras sobre o estoicismo lá no canal da Nova Acrópole do YouTube. É só colocar lá Nova Acrópole Estoicismo que vocês vão achar um monte de vídeo. Tem sobre Marco Aurélio, sobre Sêneca, tem vários livros lá que vão ajudar vocês. Ai, gente, Ana, que sensacional! Eu adorei, Ana, adorei. Muito obrigada pelo convite. Você é um amor, assim, você tem uma energia maravilhosa. Muito obrigada. E quem sabe a gente vai fazer novos encontros, falar sobre outros assuntos, que você é uma pessoa muito maravilhosa de conversar, você tem uma energia muito linda, viu? Muito obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Assim, a gente é porque no fundo a gente assim, não, vale para os outros e tal, mas no fundo aquilo ali serve para a gente, né? Para as nossas próprias reflexões, né? Quanto mais a gente auxilia e ensina, no fundo a gente também está ensinando para a gente mesmo, né? A gente aqui é o principal. Nossa, muito feliz mesmo. Eu agradeço muito também o convite. Quando eu falei que eu ia fazer a live com você, alguns pacientes falaram, ai, que legal, minha médica. E o pessoal gostou bastante da gente conversar. O pessoal do grupo lá do Protocolo Coimbra Diabetes, algumas pessoas são seus pacientes que me mandaram mensagem. Fiquei bem feliz também. Adoro conversar sobre isso, só marcar que eu tô dentro. Então ótimo, fechou demais. Só falta você vir agora conhecer aqui a nossa cidade aqui. Tenho vontade de conhecer. Já sei que você tem amigos aqui, não é isso? Que a gente descobriu aí. Minha mãe é aluna da Nova Acrópole. E não, porque é aquela coisa do tempo, né? Por que você não se inscreve? Então, é o tempo, vou botar o tempo aonde? Aí hoje eu já aprendi, né? Eu mesma falando aqui, que é uma questão de foco, de organização, mas não tenha dúvida que eu tenho uma quedinha por esses assuntos. Enfim, é sensacional isso, é muito sensacional. E poder jogar isso na medicina e poder ajudar de uma outra forma que o paciente, pelo menos, incentivar. Então, é isso, gente. Infelizmente, né, a gente tem que finalizar. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, se vocês curtiram, entendeu? Isso pode ser muito importante para uma outra pessoa que esteja ainda ali em processo de despertar, de se entender. E é isso, gente. Se curtam, se inscrevam aqui no canal Satya Nau. Feito tudo com muito carinho. Vocês não entendem, assim, vocês não têm ideia assim, do amor que eu faço isso e a minha alegria de estar aqui podendo conversar com vocês e chamar pessoas tão especiais quanto a Ana Paula. Então é isso, gente. Uma boa noite para vocês, uma excelente semana. E Ana, um beijo muito grande. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a vocês por estarem aqui prestigiando a gente, tá bom? Beijo grande, viu? Obrigada. Tchau, gente.